Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Grêmio de Luiz Soares jogou, ainda não é pelo Campeonato Gaúcho, o Gauchão começa no final de semana, mas já teve disputa de título. O Grêmio, primeira partida contra o São Luís pela Recopa Gaúcha, o Grêmio mostrando ao seu torcedor e principalmente ao país o Grêmio para 2023. O Grêmio que está sendo bem, na minha opinião, bem honesto com os seus torcedores. Os torcedores do Grêmio têm que saber a realidade e o que se pretende em 2023. Não adianta iludir com promessas mirabolantes, com situações mirabolantes, que a gente sabe que é mais complicado. Apesar do Grêmio ser um gigante, mas o Grêmio está vindo de uma Série B. Então, tem que se estruturar e com toda a humildade ter como objetivo a permanência na Série A. Isso não é demérito. Isso se fala para qualquer time que veio da B para A. Isso eu vou falar para o Cruzeiro, vou falar para o Vasco e vou falar para o Bahia. Tem que primeiro pensar em permanecer na Série A. Mas não é isso que alguns times que subiram da Série B para a Série A estão pensando. Acho que estão indo pelo caminho errado. O caminho certo é montar um time para permanecer na Série A. Um grande exemplo é o Botafogo aqui do Rio de Janeiro, em 2022. Subiu da Série B para a Série A. O Botafogo iniciou o ano com um time e terminou com outro. Porque se continua com o mesmo time que iniciou, tinha caído para a Série B de novo. Teve que remontar o time, teve que fazer um time. Na verdade, o Botafogo teve 3 times no ano. E no finalzinho quase que belisca uma Libertadores. Então o Botafogo é assim um parâmetro aí para você dar uma olhada. Então o Grêmio volta para a Série A, tem que montar quase que um outro time, porque o time da Série B deixou muito a desejar. Poderia ter sido mais fácil, o time não era tão fraco assim, mas as coisas não funcionaram direito. Então o Grêmio teve sim que remontar quase que um time, contratar aí 9, 10 jogadores para a disputa desta Série A. O principal objetivo é a Série A, a permanência na Série A. Talvez ainda venha mais contratações, mais um atacante, mais alguém para o meio. Tem algumas coisas ali desse jogo específico, né, dessa Recopa Gaúcha, que a gente tem que comentar. Foi um grande jogo, uma grande estreia do Luiz Soares, a conquista de um título, fez 4-1. Porém, para mim ficou um ponto de interrogação. E a gente vai falar aqui sobre isso. Vi um time do Grêmio animador. Mas vi um time do Grêmio que, a meu ver, não está um time equilibrado. Não estou falando que está ruim. Entenda, meu amigo torcedor do Grêmio. Estou falando que está ruim. Eu estou falando de equilíbrio, tá? Nos setores. Então, a gente vai falar sobre isso, mas foi uma grande estreia, um grande jogo, um grande resultado e o primeiro título do Grêmio. É sempre muito bom você estrear uma temporada já levantando uma taça. De cara, já digo, gostei
muito do que eu vi do Grêmio. E vou fazer uma comparação rápida com alguns outros times que eu já estou acompanhando e para embasar o porquê que eu gostei do Grêmio. Não só por esse jogo, que tem uma diferença, né, brutal de salário e técnico também. Apesar do São Luís ter tido os bons momentos. Mas a gente vai falar sobre isso. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, meu amigo torcedor do São Luís, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu! Galera, os nossos vídeos agora, eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo a movimentar esse nosso campo tático, né? Nosso campo tático aqui, eu estou aprendendo a mexer com isso. Então vamos lá, cara. Vamos aqui montar o time que o Renato Gaúcho, a Portaluppi, iniciou. Com Breno no gol, né? Bruno Alves, Kahneman, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo pelo lado esquerdo e o lateral direito Fábio, né? O Vila Sante aqui, sendo o primeiro homem, o de marcação. O PP, que estava no Cuiabá, que é daqui da base do Flamengo. E o Bitelo, que jogava um pouco mais adiantado. Na verdade, estava mais ou menos assim, né? Estava mais ou menos assim. Porque o Vila Sante, na verdade, é um homem mais de marcação. O PP seria esse cara que estava fazendo isso aqui, né, de um lado para o outro, chegando à frente, mas ajudando na marcação. E o Bitelo, o cara mais próximo do ataque. Mais próximo do ataque. Então a gente poderia estar mais ou menos assim, né? Fazendo mais ou menos assim. O Campaz, pelo lado direito, que é um jogador que faz o corredor, mas cai muito pelo meio do campo, ele também arma muito aqui no meio de campo, ele vem de vez em quando do lado direito para armar aqui no lado esquerdo. É um meio campista atacante. A gente tem alguns jogadores, não vou comparar, mas jogadores que fazem mais ou menos essa função aqui no futebol brasileiro, que jogam de meio campo, jogam pelo lado do campo. A gente tem alguns e com qualidade. Na frente, o Soares, uruguaio, que dispensa comentários. Não precisa nem ficar falando, dispensa comentários. O cara foi destaque por onde passou. Foi destaque num time onde tinha o Messi e Neymar. No Atlético de Madrid, gols decisivos. Então, irmão, o Soares dispensa comentários. Mas como é que o Grêmio vai pagar? Eu não sei nem como é que o Grêmio está pagando. Mas, irmão, sensacional. Soares vai fazer gol de todo jeito aqui no Brasil. Porque os times brasileiros são muito ruins. Não estou falando que os times brasileiros são muito ruins. É que o Soares é muito acima da média da maioria. Ele é muito acima da média da maioria. Temos muitos bons jogadores aqui. Temos. Mas, irmão, a carreira internacional do Soares fala por si só, né? O cara tem mais de 500 gols. Então, parceiro, precisa falar muito. E o Ferreira pelo lado esquerdo. Então, jogou basicamente um 4-3-3. O Vila Sante sendo o homem de marcação. O PP fazendo aquele 8, né? Fazendo isso aqui.
gerando pelo campo, e o Bitelo chegando mais na frente, ele encostando mais aqui. A gente podia até fazer assim, né? Poderia até fazer assim, uma marcação assim. Só lembrar, para quem talvez não saiba, o PP, que é base aqui do Flamengo, o PP, na base, ele era esse homem aqui, ó. O PP era o armador, tá? Que depois ele veio caindo um pouco, veio aqui para segundo homem, já jogou como primeiro volante. Então, o PP é aquele cara que pode jogar aqui no lugar do Vila Sante, pode fazer aqui o camisa 8 e pode fazer o camisa 10. Então, o PP ele joga nessas três posições aqui do meio de campo. Por isso que eu achei uma grande contratação do Grêmio, o PP. Então, o Grêmio começou desta maneira. O São Luís criou algumas dificuldades, mas principalmente por quê? Eu disse logo no início do vídeo que eu acho que falta um pouco de equilíbrio ainda o Grêmio. É um início de trabalho, mas falta um pouco de equilíbrio. E aonde é que eu acho que falta um pouco de equilíbrio nesse time do Grêmio? Para mim, o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Deixa eu pegar aqui. O equilíbrio falta aqui, ó. Nesse setor aqui do campo. Nesse setor aqui do campo é que falta equilíbrio. Aqui nós temos um problema. Esses dois zagueiros, tudo bem que ainda tem o Jeromel, mas mesmo com o Jeromel, são dois zagueiros lentos. São dois zagueiros lentos. Então esses dois zagueiros lentos podem criar dificuldades para uma marcação aqui em cima. Você fazer uma marcação aqui em cima, no campo do adversário, a hora que tiver que recompor todo esse campo para eles voltarem, vai complicar. Os laterais não são nenhum garoto, nem o Reinaldo nem o Fábio, mas eles conseguem, eles têm fôlego para fazer isso, né? Tanto um quanto o outro. Mas eu acho que o que falta de equilíbrio, é a parte defensiva, para mim, é o que falta de equilíbrio. Deixa eu pegar, botar uma outra cor aqui, melhor. É que a galera não vai... Vou de amarelo mesmo. Daqui para frente, aqui, ó, apesar de ter, provavelmente não vai ser esses três os titulares, acredito que o Bitelo possa dar lugar a outro jogador, o Vila Sante também. Mas aqui você tem experiência, você vai ter experiência, vigor físico e qualidade. E aqui na frente, você tem muita experiência com Soares e juventude e qualidade com Campaz e Ferreira. E pode ter outros jogadores que vão entrar ali. Se por acaso não tiver o Soares, você tem o Diego Souza, que também tem muita experiência. Então, o que me preocupa, principalmente, é isso aqui no Grêmio. Dependendo do esquema que o Renato vai usar. Porém, vamos aqui. O Renato propôs, né, um estilo de jogo de posse de bola. De Ferreira
e Soares sempre mais próximos, encostando alguém para fazer uma triangulação, né? Uma triangulação entre eles. Você tem um Campaz, quando a bola está para cá, chegando, o Bitelo encostando, o Reinaldo dando opção por aqui, e aí você fecha uma linha aqui, ó, com esses três. O Fábio acaba ficando um pouco, o Vila Sante fecha para o meio, e muitas das vezes o Fábio passa, o Bruno Alves abre e o Vila Sante faz esse terceiro zagueiro aqui, ó. O PP fecha aqui no meio para, quem sabe, ter, né, uma virada de bola de uma jogada dessa, do Reinaldo virando para lá, que ele faz muito bem essa jogada para poder passar o lateral pelo lado de lá. Nós temos o Campaz também fazendo, encostando aqui do lado também, né? Você teve algumas vezes o Campaz fazendo uma triangulação aqui com o Soares e o Bitelo, e o Fábio encostando aqui, o Ferreira fechando aqui, o Reinaldo fechando, e, de novo, o Bruno Alves subindo, o Kahneman subindo, o tanto que sai um gol, o Kahneman aqui, ó. O Kahneman cabeceia a bola aqui, um gol do Luizito Soares. Ele corta uma bola aqui, porque faz essa trinca de marcação aqui atrás. Então, o Grêmio, esse Grêmio do Renato de 2023 é um Grêmio da posse de bola. Não está um time afobado que vive tentando fazer jogadas diretas. Igual a gente teve muito ano passado, aquelas bolas diretas que se fazia do zagueiro para o ponta, ou do volante que vinha aqui atrás para buscar a bola, vinha aqui atrás e tentava uma bola direta sem passar pelo meio de campo. O meio de campo, muitas das vezes, ano passado, ó, não existia. Não existia. E agora não. Você vê um time do Grêmio tocando a bola, saindo, a bola circulando. Do zagueiro, volante, PP, lateral, vai para o meio de campo, volta aqui no lateral, vai no Campaz, volta aqui, vai no Ferreira, olhando sempre para o final, para o Soares. Então é um time que trabalha a bola. Então isso, outra coisa positiva, um time que não é afobado. Começou logo o Luizito fazendo um golaço por cobertura, uma bola que sobrou para ele. Já tinha sobrado na bola que tinha batido nas costas dele. A segunda ele conseguiu encobrir o goleiro. Depois teve um gol do Bitelo, que a bola sobrou, uma jogada rápida. O São Luís empatou, depois da jogada rápida aqui com o Campaz pelo lado direito. Ele entra aqui e chuta forte, fazendo o 2-1. Depois temos, de novo, o Luizito Soares entrando cara a cara com o goleiro aqui. Acho que foi até a bola que o Kahneman tirou aqui, ó. Foi até a bola que o Kahneman tirou aqui, que bateu, não sei se foi no Ferreira, e o Ferreira pegou a bola e tocou. O Soares, ele entrou entre os zagueiros, cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, fez o 3-1. E o 4-1, deixa eu lembrar, o que foi tanto gol? O 4-1, o 4-1 foi uma bola, eu acho que foi um escanteio, que ele estava posicionado no segundo pau, a bola vem circulando, ele sai do zagueiro um pouco, deixa eu até tirar, ele sai do zagueiro um pouco, a bola sobra para ele bate por debaixo da perna do zagueiro aqui, o goleiro ainda tenta defender,
ele acaba fazendo aí o seu terceiro gol e o quarto gol do Grêmio. E ele ainda teve mais umas 2 ou 3 chances de fazer gol. O Luizito poderia ter saído desse jogo com uns 4, 5 gols, porque ele teve oportunidade. Uma, no drible de corpo aqui, ele tirou o goleiro e chutou a bola quase que entra. Teve uma cabeçada de um lateral do Reinaldo, que ele cabeceou, o goleiro espalmou. Ou seja, uma estreia perfeita do Soares. Eu gostei do que eu vi, do Grêmio, gostei muito do que eu vi do Grêmio. Acho só que tem que ter um equilíbrio nessa situação aqui da zaga, tá? Mas se for um time que jogar sempre em bloco e com posse de bola, não vai ter problema. Só que se for um time que começar a marcar muito alto, se o Grêmio começar a marcar muito alto aqui no campo do adversário, o Grêmio pode ter problemas com contra-ataques nas costas dos laterais, entre o zagueiro, ou assim. Que aí Bruno Alves ou o Kahneman, né, o Jeromel, não vão conseguir pegar os atacantes na corrida. Fora isso, gostei muito do que eu vi do Grêmio. E, para finalizar, eu vi já alguns times do Campeonato Brasileiro atuando. E eu te digo, o Bahia que subiu eu já vi atuando. O Bahia agora com a SAF, a política, o ponto de vista do Bahia, não estou dizendo quem está certo e quem está errado, mas o ponto de vista da SAF do Bahia não é só montar um time. O ponto de vista da SAF do Bahia é montar um time e já visar um lucro lá na frente, porque já traz jovens jogadores, prevendo que eles possam render um lucro lá na frente. Então o objetivo do Bahia não é só montar um time para ficar na Série A. Isso tem o seu lado bom e o seu lado perigoso. Eu particularmente, se fosse o meu time que tivesse subindo para a Série A nesse primeiro ano, eu ia fazer uma política de montar um time sem ficar pensando no lucro que eu posso ter lá na frente com os jovens que eu estou contratando. Eu iria montar um time. Não estou falando que o Bahia está errado. Estou falando de gosto. O Grêmio não está pensando em contratar um jogador para ele estourar para ganhar um dinheiro lá na frente. O Grêmio está pensando em montar um time para permanecer na Série A. Eu sou mais dessa política do Grêmio. Montar um time para permanecer na Série A. O Vasco, vi alguns treinos do Vasco. O Vasco, inclusive, também está jogando está vendo um amistoso contra o River. O Vasco ainda é um ponto de interrogação. Vejo o Vasco abaixo do Grêmio. O Bahia está começando também agora jogadores novos. Eu acho que tem que esperar um pouco o Bahia. O Bahia está ganhando, né? No Campeonato Baiano lá, ganhou uma, ganhou 2. Parece que vai formar um bom time, mas eu acho que pode pecar um pouco pela juventude de alguns jogadores. Então não vejo o Grêmio atrás do Bahia. Vejo o Grêmio numa condição parecida com a do Cruzeiro. O Ronaldo também não está pensando em contratar jogadores, não está contratando jogadores pensando numa venda futura. O Ronaldo está contratando jogadores para permanecer também na Série A. Então, desses 4 subiram, 3 são SAFs, né? Vejo o Vasco abaixo. O Cruzeiro ainda tem que ver um pouco mais. E vejo ali parecido com o Bahia, mas o que eu temo no Bahia
tem muito garoto. Tem muito garoto. Ah, são garotos, mas que já têm título, são experientes, são garotos. O torcedor do Bahia não me entende muito, mas fazer o quê? São garotos. Eu, particularmente, prefiro a política de montar um time para permanecer, não visando já o lucro. Mas foi uma empresa que comprou, a empresa visa sempre o lucro. Vi também outros times aí, comecei a acompanhar Cuiabá. O Fortaleza tem um time muito forte. O Fortaleza hoje está à frente do Grêmio, na minha opinião. O Fortaleza hoje está à frente do Grêmio. E você vejo o Grêmio, pelo que eu vi, num patamar igual ou acima um pouquinho do Santos. Em relação a Palmeiras e Flamengo, eu acho mais complicado. O Grêmio está abaixo do Fluminense também. Mas veja esse Grêmio aí, bem parelho com o Botafogo. Tá? Então eu vejo o Grêmio num bolo ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Vejo o Grêmio naquele bolo no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Esse time aí, eu não vejo esse time com um perigo eminente, pegando lá cancha e mais os jogadores que vão entrar, que entraram alguns jogadores, eu não vejo esse time desesperado com o rebaixamento. Sinceramente, não vejo esse time desesperado com o rebaixamento. Então, é um bom início, é apenas o início, mas bem satisfatório o que eu vi. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!